Fala, meu povo, tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que está aqui pelo canal do Dedicação Delta no YouTube. Temos hoje uma aulinha sobre o alvo certo, aquele tiro curto que a gente fala de umas temáticas bem específicas para você ir aprimorando ali para seu concursos das carreiras policiais. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Gleison Lima, professor e coordenador aqui do Dedicação Delta, além de delegado de polícia. E meu foco com vocês aqui é trabalhar temáticas importantes e que venham a ser eventualmente objetos de concursos ali para as carreiras policiais. Antes, se você ainda não nos segue aqui no canal do YouTube do Dedicação Delta, não perca a oportunidade de nos seguir. Clique aqui e venha nos seguir. É quase um stalking, né? Mas vamos lá. Além disso, acione seus sininhos de notificações para que todas as vezes que a gente tiver vídeos novos, você vai estar aí em primeira mão recebendo esses vídeos. E mais, gostou do vídeo? Dá essa moral aí, clique aqui no curtir, faça seus comentários, porque isso engrandece o nosso canal e nos torna cada vez mais próximos, atendendo essa demanda específica que é realmente para os concursos públicos das carreiras policiais. Também dá aquela visitinha lá no nosso Instagram, dá aquela moral lá no @dedicação delta, que a gente está ali também dando dicas constantes para aqueles que querem estudar com grande foco para as carreiras policiais. Pois bem, o nosso alvo certo é um tipo de temática que a gente trabalha variadamente, ali, com vários pontos de vários assuntos, com alguns professores, e eu, Gleison Lima, via de regra, estou trabalhando com direito penal, com legislação penal especial, enfim, temas que são realmente relevantes para o concurso público de vocês. Enfim, é isso que nós desejamos aqui. E é com isso que a gente trabalha aqui nesse ponto do alvo certo, que são aulas curtas focadas para que você possa ter um acesso a um conteúdo de qualidade e aqui diretamente pelo YouTube do canal do Dedicação Delta. Hoje nós queremos falar de um tema que é muito falado, é muito conversado, mas precisa de dar aquela moldada para a gente entender do que realmente ele trata e como as cortes superiores estão trabalhando essa temática, e para isso você dá aquele passo a mais no seu concurso público. E hoje, queremos falar de quê? Medidas protetivas de urgência. Vamos lá, pessoal. Quando falamos de medidas protetivas de urgência, a gente vai lá na Lei Maria da Penha, pode falar também de medidas protetivas de urgência da Lei Riboré, mas hoje o nosso foco é da Lei Maria da Penha. Vamos dizer que a Lei Maria da Penha é aquela lei de número 11.340 do ano de 2006, que veio no nosso ordenamento jurídico, inclusive cumprindo até mesmo dispositivo constitucional nessa proteção diferenciada e contra a violência de gênero. E a Lei Maria da Penha, ela veio no ano de 2006, inclusive tardiamente, cumprindo convenções também internacionais. Essa lei tem como objetivo proteger a mulher que é vítima de violência doméstica e familiar. Nessa lei, a gente tem uma violência, ou as violências, que são 5 tipos diferentes de violência, para aquelas que estão numa relação de vulnerabilidade, e que essa vulnerabilidade, inclusive, é presumida, especialmente porque a gente está falando de âmbito doméstico e familiar, onde muitos dos crimes são cometidos de uma maneira silenciosa. Então, nessa relação doméstica, familiar, íntima de afeto, em que o sujeito convive ou tenha convivido com essa mulher, independentemente de coabitação. E mais, além disso, independentemente até mesmo se a agressora for mulher, porque o que nos importa aqui é a mulher como vítima, é que a gente traz o que a gente chama de Lei Maria da Penha, que é essa lei, foi apelidada por Maria da Penha, dado o histórico, que é a origem da mulher que teria sido vítima de uma violência doméstica, que teria deixado até mesmo paraplégica. Então foi nesse sentido que se criou essa Lei Maria, que foi denominada de Maria da Penha, conhecida como Maria da Penha, que vai buscar coibir esses tipos de violência. Uma coisa interessante que a gente tem na Lei Maria da Penha é que ela só tem um dispositivo efetivamente penal, que é justamente o descumprimento de medida protetiva de urgência, lá no seu artigo 24A. Essencialmente, a Lei Maria da Penha é uma lei de procedimentos, é uma lei procedimental, é uma lei que vai trazer situações que vão resguardar essa mulher que é vítima de violência doméstica e familiar e vai explicar
em quais circunstâncias vão falar que essa violência aconteceu. Já sabemos que as relações devem ser doméstica, familiar, íntima de afeto, com quem conviva ou tenha convivido o agente com essa com o agressor com essa vítima, e mais ainda que isso independe de coabitação. Mas nós temos que pensar também que nesse panorama em que hoje vamos tratar de medidas protetivas de urgência, a gente precisa lembrar que as violências da Lei Maria da Penha são as 5 violências: violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e a violência moral. Com a violência moral, trazidos os 3 crimes contra a honra: calúnia, difamação e a injúria. Muito comum acontecer injúria. Então, esse panorama de violências domésticas e familiares, que eventualmente podem ser cometidas contra a mulher vítima dessa violência, é o que nos traz dentro dessa lei para a gente habilitar a falar sobre medidas protetivas de urgência. Essa lei, ao longo do tempo, vem sofrendo alterações e acréscimos significativos. Pessoal, o direito é uma evolução. Então, o direito, como evolução, também as suas normas jurídicas vão evoluindo com o tempo. Também as nossas normas jurídicas vão chegando cada vez mais em aspectos que a gente precisa entender do que ela está tratando e o que ela vai ser importante para aquela sociedade que, historicamente, também é uma sociedade que evolui. Então, quando eu falo de uma Lei Maria da Penha como uma evolução para traçar um limite a essa violência de gênero, a essa violência contra a mulher que é eventualmente vítima, é aquela lei que trouxe também consequências para esse sujeito que pratique essas violências. Inclusive, quando se fala de feminicídio, pasmem, gente, feminicídio só tornou uma qualificadora do crime de homicídio no ano de 2015. E que no ano de 2024 é que ele se tornou um crime autônomo, inclusive com a maior pena combinada do Código Penal de hoje, que está lá no artigo 121A do Código Penal, trabalhando o feminicídio como 2 formas. Que o feminicídio não envolve só violência doméstica e familiar, mas envolve também o que? Além da violência doméstica e familiar, a discriminação ou o menosprezo à condição de mulher. Então, não precisa ter uma relação doméstica, familiar ou íntima de afeto para eventualmente se configurar o crime de feminicídio. Tá bom. Entendemos então o que é essa Lei Maria da Penha. Sabemos quais são as relações que eventualmente irão se configurar para que a gente possa falar que teve essa relação para atrair o âmbito da Lei Maria da Penha. Sabemos já quais são essas violências que poderão ser configuradas para que se fale em aplicação da Lei Maria da Penha. Agora me conte, o que são essas medidas protetivas de urgência? Primeira ideia é, vamos trabalhar com julgados do STJ. Será que isso é uma mera cautelar? Que poderia até trabalhar com tempo? Daqui a 60 dias é o que ela vale. Ou será que a tutela da medida protetiva de urgência é uma tutela inibitória? É para inibir que se continue aquela, ou que se pratique, ou que se continue praticando aquela violência contra a mulher. Entendeu-se que a medida protetiva de urgência, que pode ser deferida em favor da mulher, ela tem a característica de ser de tutela inibitória e não de uma tutela cautelar. Portanto, ela não comporta prazo. Eventualmente, o juiz pode até colocar um prazo para que possa rever essa medida. Ele pode falar, por exemplo, eu defiro o afastamento do sujeito do lar, o não contato desse sujeito com a mulher e com seus parentes, e também vou determinar a fixação de uma distância mínima entre o agressor e a vítima de 500 metros. Ele pode dizer, eventualmente, ao final, que, olha, essa medida será reavaliada daqui a 90 dias. Pode. O que ele não pode falar é o seguinte, essa medida vale por 90 dias. Porque aí nós estamos transformando isso de uma tutela inibitória para uma tutela cautelar, o que não é o objetivo. O que não ficou reconhecido, inclusive, pela jurisprudência e hoje na própria lei. Porque a própria lei já trabalha com a possibilidade de se ter medidas protetivas de urgência
independentemente até mesmo do boletim de ocorrência. Porque essa violência doméstica e familiar, ela tem várias nuances, várias características. E como a medida protetiva de urgência ela tem a natureza de uma tutela inibitória, nada mais razoável do que o deferimento dela ser muito mais célere, ser muito menos criterioso do que para outras medidas. E aí a gente avança começando a pensar quem pode pedir medida protetiva de urgência em relação à mulher. Vai ser a própria mulher, como uma das pessoas que poderá pedir. Vai ser o próprio Ministério Público, o dono da ação penal, dominus litis. Mas também, em circunstâncias excepcionais, até o delegado de polícia poderá determinar o afastamento do sujeito do lar em situações específicas, como, por exemplo, é o caso em que o delegado de polícia toma uma decisão numa situação em que não é uma comarca, não tem juiz ali disponível. Então, nesse caso, a decisão do delegado poderá ser dele mesmo, imediata, via despacho, submetendo, obviamente, ao Poder Judiciário, num prazo de 24 horas, que terá também 24 horas para decidir. Já no caso da medida protetiva de urgência clássica ali, normal, em que a mulher chega na delegacia de polícia e faz um pedido da ofendida para medidas protetivas de urgência, ou até mesmo o Ministério Público, por esponte própria, fala: essa mulher precisa de medidas protetivas de urgência, vamos deferi-las. Esses dois casos aqui, em que o Ministério Público faz o requerimento, ou que o delegado de polícia encaminha o pedido da ofendida em razão da violência que é por ela sofrida, nós temos duas formas desses pedidos da ofendida chegarem ao Poder Judiciário para que o juiz possa decidir qual o prazo de um pedido da ofendida desde o pedido dela para chegar ao Poder Judiciário. 48 horas. Qual é o prazo que o juiz tem para decidir? 48 horas. Eu, particularmente, acho esse prazo um pouco alto, porque medidas protetivas de urgência, elas requerem situações muito urgentes. A violência doméstica é uma violência por ciclo. E o que isso significa? Começa com pequenas palavras, palavras de baixo calão, evolui para um empurrão, podendo chegar a um feminicídio. Então, esse prazo questionável é o que está na lei. Então, é o que a gente precisa aprender para fins de concursos públicos. Sabendo das medidas protetivas de urgência, entendendo que é esse o objetivo das medidas protetivas de urgência, eu gostaria de trazer alguns pontos aqui da própria lei, que fala o seguinte no seu artigo 18, o que já recomendo abertura e leitura, que recebido o expediente com pedido da ofendida, caberá ao juiz em 48 horas conhecer desse expediente, determinar o encaminhamento da ofendida a órgãos de assistência judiciária, quando for o caso, inclusive com ajuizamento, se for o caso, de ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento, de dissolução de união estável perante o juiz competente. Comunicar ao Ministério Público para que sejam adotadas providências cabíveis. E aí também determinar a apreensão imediata da arma de fogo em posse do agressor. Então, o sujeito que tem arma de fogo, ele vai ter, porque não fala mais ou menos uma faculdade, determinar a apreensão da arma de fogo na posse do agressor. Tudo bem? Vamos lá. Queria saber um pouquinho mais sobre quais são essas medidas protetivas de urgência. Quando a gente percorre a lei, no artigo 22 estão as clássicas medidas protetivas de urgência que obrigam esse agressor. E elas são válidas, pessoal? São muito válidas. Porque naquele momento em que o sujeito pratica uma agressão contra a mulher, uma das violências domésticas e familiares, inclusive uma das violências, meu povo, é a violência psicológica, que tem um crime correspondente lá no Código Penal do artigo 147b, que também recomendo a leitura, que nessa violência psicológica poderá ficar configurado o suficiente para que a mulher possa pedir medida protetiva de urgência. Pedida a medida protetiva de urgência, o sujeito estará submetido
aquilo que está no dispositivo do artigo 22 dessa Lei 11.340 de 2006. E vamos lembrar de alguns pontos. Olha, uma das medidas protetivas de urgência que vai obrigar o agressor é justamente a suspensão da posse e a restrição do porte de arma de fogo, comunicando os órgãos competentes. Outro ponto é o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Uma outra medida protetiva de urgência que obriga o agressor é a proibição de determinadas condutas, o que inclui aí a aproximação da ofendida, seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. Muito comum essa medida. Outra medida é proibir o sujeito de fazer contato com a ofendida, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Ah, mas e se violar? Pode ter prisão preventiva decretada. Por isso que a medida protetiva de urgência é no meio do caminho. Ah, mas pode ser que o caso seja tão grave e que já seja determinado, por exemplo, a prisão preventiva do sujeito? Claro. Todo caso vai merecer uma atenção. Se este for o caso, de fato, do sujeito ser submetido sim a uma prisão preventiva ou uma medida cautelar diversa da prisão, como, por exemplo, a monitoração eletrônica, sim, o juiz poderá determinar, de acordo com o pedido aí do Ministério Público ou representação do delegado de polícia. Mas avançando ainda nas medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor, vamos lembrar de outra, que é uma das medidas, né? Frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Há medidas que devem ter um acompanhamento psicossocial, o juiz tem que tomar essa decisão com mais ponderação, mas está lá com medida protetiva que obriga o agressor, como, por exemplo, restrição ou suspensão de visitas a dependentes menores ou vida a equipe de atendimento multidisciplinar. É medida protetiva de urgência também a prestação de alimentos provisionais ou provisórios, o comparecimento do agressor a programa de recuperação e reeducação. E o acompanhamento psicossocial do agressor por meio do atendimento individual ou em grupo de apoio pessoal. Medidas protetivas de urgência não são firulas. Medidas protetivas de urgência representam uma proteção à mulher que precisa, sim, de estar com algum respaldo do Estado para que ela possa ter retomado a sua dignidade. Então, essa Lei Maria da Penha, por isso que ela passa por constante evolução, vou te dar uma ideia. Eu acabei de falar de comparecimento do agressor a programas ou recuperação e reeducação, é um acréscimo que vem em 2020, numa lei que é de 2006. Quando eu falei aqui com vocês agora, que é também o acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual em grupo de apoio, é uma disposição que veio no ano de 2020. Que vem sido acrescentado na lei exatamente para que ela sirva de ponto de evolução. Porque a violência doméstica e familiar contra a mulher é um processo histórico, arraigado da cultura de um Brasil violento. Violento contra as mulheres, inclusive. De uma cultura machista e muitas vezes patriarcal. E isso não sou eu que estou falando, eu estou me baseando na doutrina, na melhor doutrina estudada sobre o assunto. E nesse sentido, quando se tem violência doméstica e familiar, nós temos que acionar esses mecanismos em proteção à mulher e um deles é justamente as medidas protetivas de urgência. Há medidas protetivas de urgência que são destinadas à ofendida? Claro, está lá no nosso artigo 23 que fala, por exemplo, encaminhar o ofendido e seus dependentes a programa oficial e comunitário de proteção e atendimento, assim como determinar a recondução do ofendido e seus dependentes ao respectivo domicílio, porque às vezes elas têm que sair de lá com urgência. E, na verdade, quem deveria sair, a depender do contexto, é o próprio homem, agressor nesse caso. Então, nesse sentido, há, sim, determinações, dentre outras medidas protetivas, que vão apoiar essa mulher ou determinar e obrigar esse agressor. Agora eu gostaria de dizer para vocês algumas violências que são
típicas desses casos, e aí vai um caso real, que é muito comum acontecer. Xingamentos contra a mulher. Então, nós estamos diante do crime de injúria. Prática de lesão corporal contra a mulher, vítima de violência doméstica e familiar. Nós estamos diante de um crime específico do artigo 129 do Código Penal, em seu parágrafo 13, e que vai ter uma pena combinada de 2 a 5 anos, uma lesão leve. Isso mesmo. Quando a gente tem muito crime também, a gente, na verdade, encontra muito crime vinculado à Lei Maria da Penha, um deles é de ameaça. E que, inclusive, com uma alteração que tivemos com o pacote antifeminicídio ou antiviolência de gênero, e que trouxe uma gama de alterações em dispositivos vinculados à violência de gênero e à violência contra a mulher, um deles foi justamente a ameaça que antes dessa lei, que é a 14994 do ano de 2024, a gente tinha uma ameaça com uma pena mais simples, de até 6 meses, que agora tem uma pena dobrada. Mas essa ameaça, que antes era de uma ação penal pública condicionada à representação, passou a ser uma ação penal de quê, gente? Incondicionada. Então a mulher agora, ela não tem o direito mais de representar. Na verdade, é o próprio Estado que faz o papel da mulher nesse momento e fala: olha, aconteceu o crime, eu não dependo da senhora mais, para que o Estado possa tomar as suas medidas necessárias e pertinentes. Então, esses pacotes de mecanismos necessários para que possam coibir essa violência doméstica e familiar, dos crimes que têm acontecido contra as mulheres, estão aqui agora determinados por lei para que possam ser coibidos de uma maneira ainda mais adequada. Pois bem, demos alguns exemplos, e fora o próprio feminicídio que eu já comentei anteriormente, que agora, de acordo com esse pacote anti-feminicídio, exatamente nessa lei, que é a 14994 de 2024, fui lá para 1900, né, agora. Essa lei, ela trouxe também novas modificações e importantes modificações para coibir essa violência de gênero. Pois bem, entendido o que é a violência doméstica familiar contra a mulher, entendido quais são as relações que poderão configurar essa violência, entendido o que são as medidas protetivas de urgência, sabendo que o delegado de polícia vai encaminhar esse pedido da ofendida, sabendo que o Ministério Público poderá fazer um requerimento solicitando medidas protetivas de urgência para esta mulher, entendendo que além disso, nós temos no âmbito da Lei Maria da Penha essa proteção integral a esta mulher, ciente de que essas medidas protetivas de urgência ela tem dispositivos previstos na própria lei e que, eventualmente, no descumprimento de medidas protetivas de urgência, o próprio Código de Processo Penal, até a própria lei, né, Maria da Penha, mas o próprio Código de Processo Penal já vai falar que esse descumprimento poderá gerar, por consequência, uma decretação da prisão preventiva do sujeito, isso mesmo, o sujeito poderá ser preso preventivamente em decorrência dessa violência que ele praticou contra a mulher e por descumprir medidas protetivas de urgência. É aí que nós vamos pensar o seguinte, tá? E se o sujeito pura e simplesmente descumpriu a medida protetiva de urgência? Ainda que o juiz possa decretar essa prisão preventiva do sujeito, existe algum tipo de crime vinculado a descumprimento de medida protetiva de urgência? Antes de falar do crime, só quero dizer e reforçar que, além dessas pessoas, a própria ofendida, o pedido ofendida, o Ministério Público, vão relembrar que o delegado de polícia também, em circunstâncias excepcionais, poderá determinar por esponte própria o afastamento do sujeito do lar em local em que ele é o delegado e que não tem comarca. Mas não só ele, tá? Um policial, vamos supor, num destacamento onde não tem nem comarca, nem o delegado no local, nós também poderemos ter um policial militar, por exemplo, determinando o afastamento do sujeito do lar nos casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. Aí eu não quero parar por aqui, que a gente, voltando ali, falamos de eventual descumprimento da medida protetiva de urgência. O que isso vai gerar? Vamos lá. O artigo 24A da Lei Maria da Penha,
Ele trouxe um dispositivo específico e que trabalhou e trabalha com o único crime previsto na Lei Maria da Penha. O único crime expressamente previsto na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei, como eu já disse, uma lei de procedimentos. Ela traz vários tipos de procedimentos, vários tipos de proteções, vários tipos de garantias a essa mulher vítima de violência doméstica e familiar. Mas o único dispositivo que está previsto como um tipo penal específico, ele só veio no ano de 2018, que foi o dispositivo que trata do descumprimento de medida protetiva de urgência que gera como consequência um crime. Inicialmente, quando veio em 2018, a pena era de 3 meses a 2 anos. Vedada ao delegado de polícia arbitrar a fiança. Então imagine, um crime de até 2 anos, nós sabemos que seria em tese submetido a termo circunstanciado de infração penal ou de ocorrência. Seria submetido em tese a Lei 9.099. Só que não. Aqui é inquérito policial. E aqui o sujeito vai preso. E só poderá ser solto pelo juiz, porque nenhum delegado pode arbitrar fiança. Lembremos que, de acordo com o artigo 325 do Código Penal, o delegado pode arbitrar fiança em crimes cujas penas não ultrapassem 4 anos. Não ultrapassou 4 anos, o delegado pode arbitrar fiança desde que o crime não seja inafiançável. Mas voltando aqui à nossa hipótese, o que eu gostaria de trazer para vocês? Tivemos uma modificação no ano de 2024, justamente pela Lei 14.994 de 2024, que trata da violência de gênero, e tivemos uma alteração significativa na pena do crime de descumprir medida protetiva de urgência. Antes, a pena era de 3 meses a 2 anos. E agora, a pena é 2 anos até 5 anos. Aumentou muito. Então, hoje, descumpriu medida protetiva de urgência, sujeito, juiz, como é que funciona? Fez o pedido da ofendida ou do Ministério Público, foram determinadas medidas protetivas de urgência, o sujeito, o agressor, tomou ciência dessas medidas protetivas de urgência, ele tem que tomar ciência, porque senão é inviável de se fazer um flagrante. Tomada ciência da medida protetiva de urgência, se houver descumprimento, por exemplo, uma das medidas foi não realizar contato por nenhum meio com a ofendida, testemunhas e os descendentes, e os familiares. E aí? E se fez esse contato e foi determinado para não fazer, acabou de acontecer o descumprimento de medida protetiva de urgência. O sujeito pode ser preso em flagrante? Pode. Vai ser arbitrada a fiança pelo delegado? Não, já não. Antes não podia, porque a lei vedava. Embora tivesse dentro da quantidade de penas que o delegado pode arbitrar a fiança, não podia porque a lei falava, o delegado não pode arbitrar a fiança nesse caso. Agora já não pode mesmo, porque a pena ultrapassa os 4 anos. A pena vai até 5 anos por esse descumprimento de medida protetiva de urgência, razão porque o delegado de polícia já não vai poder arbitrar essa fiança. Tá certo? Então, o descumprimento de medida protetiva de urgência hoje é esse crime com pena bastante alta. E não impede, inclusive, que haja aplicação de sanções outras cabíveis. Então, hoje, para a gente começar a pensar em medida protetiva de urgência, já vai imaginar que ela é de tutela inibitória e não uma medida cautelar. Já vamos saber que há pessoas que poderão pedir essas medidas protetivas de urgência, inclusive a própria ofendida. Já vamos entender que as medidas protetivas de urgência estão previstas ali na própria Lei Maria da Penha, que inclui afastamento do lar, fixação de distância, suspensão ou restrição do porte de arma de fogo do sujeito, recolhimento da arma dele já vai ser como medida decisão do próprio juiz imediatamente. Entendemos que o descumprimento de medida protetiva de urgência poderá gerar uma infração penal prevista na própria Lei Maria da Penha e que nessa infração penal não caberá fiança pelo delegado de polícia. A pena atualmente é de 2 a 5 anos. Então, com isso, a gente entende que a Lei Maria da Penha, com essas medidas protetivas de urgência, que são de tutela inibitória, elas vão permitir que a mulher possa usufruir de uma maneira mais apropriada da sua própria dignidade. Com isso, meu pessoal,
Ficou mais essa aula aqui do nosso alvo certo, aquele que é tiro curto, certinho para que a gente possa trabalhar temáticas bem importantes para o concurso público que você deseja realizar, especialmente das carreiras policiais. Eu fico por aqui e eu gostaria que você aí, ó, dê o like, dê essa moral, faça os comentários pertinentes, a gente está sempre aqui para ouvi-los. E mais, siga nas nossas redes sociais, @dedicaçãodelta. Siga a gente aqui pelo YouTube e acione o sininho de notificações, porque isso é muito importante para que você possa receber o nosso vídeo, nosso comunicado de vídeo em primeira mão, beleza? Grande abraço para vocês e a gente se encontra certamente no próximo vídeo. Até lá!